Oiê! Outro desenho aleatório que não tem nada a ver com o tema, mas é pra ficar de fundo enquanto eu reclamo. Recentemente me deu vontade de jogar The Sims 3 e eu baixei ele com todas as expansões em um site talvez meio duvidoso, mas aí me veio na cabeça o pensamento de: existe algum jogo de simulação de vida que ainda vai superar The Sims? Eu já adianto que talvez não, mas se a resposta for sim, vai demorar e muito. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho do porquê The Sims é atualmente o melhor simulador de vida. E o meu objetivo nesse vídeo é, até o final dele, eu quero te convencer a jogar The Sims 2 ou 3. Para com esse preconceito de ai, mas porque é jogo antigo, ai, mas porque é muito feio, ai, mas porque The Sims 4 é melhor. Gil, errado! Você tá perdendo experiências incríveis, gameplays que The Sims 4 não pode te dar. Para de ser sem vergonha. O começo de tudo. Lá pelos anos 2000, eu não era nascida, então tudo aqui se baseia somente em pesquisas que eu fiz pela internet, ok? Tava se popularizando os joguinhos de computador que você comprava o CD e instalava. E nessa onda de joguinhos como Diablo 2, Counter-Strike, The Legend of Zelda, surgiu o querido, o aclamado, o sensacional The Sims ou The Sims 1. Era o primeiro simulador de vida existente e foi criado por esse moço aqui, Will Wright. Bonitinho. Ele era bem diferente dos jogos da época porque tinha uma gameplay, entre aspas, infinita, já que não tem um zerei o The Sims. Os objetivos do player eram criar um sim, comer, trabalhar, dormir e socializar. Além de dar ao jogador a opção de criar e decorar a sua casa, contar a sua história do jeito que bem entendesse. É o joguinho perfeito pra brincar de Deus. E nisso surgiram expansões e expansões até chegar em 2004, quando teve o lançamento do The Sims 2. E esse é o melhor de todos, na minha opinião. Ele só perde pro 4 em questão visual, porque de resto ele amassa muito forte. Mas aqui já tivemos mudanças. Saímos de um jogo isométrico igual o The Sims 1, introduziram estádios de vida, agora os Sims envelhecem, as IAs que controlam os NPCs se tornaram mais complexas um pouco, e transformaram alguns momentos do The Sims 1 em eventos marcantes, como casamentos, promoções do trabalho e até traições. E então veio o maior e mais ambicioso jogo da franquia, o The Sims 3. As mecânicas se tornaram mais interessantes, o Create a Sim se tornou ainda mais complexo, adicionando traços e o desejo de vida, e pela primeira vez temos uma vizinhança aberta com histórias progressivas, o que adicionava muito mais profundidade ao jogo. E por fim, temos o The Sims 4. Lançado em 2014, agora os Sims têm emoções claras, uma divisão entre o avanço no relacionamento de amizade e de romance, mais fluidez nas ações dos Sims e a criação de personagem é mais fácil, já que nele você pode modelar o corpo do Sim com o mouse, como se estivesse esculpindo. Comparando os jogos da franquia, The Sims 1. Eu não sei muito sobre The Sims 1 porque eu não cheguei a jogar ele, eu só vi alguns vídeos. Mas ele é o começo de tudo, é o pontapé inicial e o precursor dos jogos de simulação. Apesar de ter mecânicas simples, foi nele que surgiu a vibe meio caótica do The Sims. Se preocupar com fome, energia, banheiro, social, entre outros, e todas as mecânicas de decoração, de pagar contas, trabalhar e realizar desejos. Tinha limitações técnicas, obviamente, mas era super criativo para a época que ele foi lançado. The Sims 2. O The Sims 2 era e é incrível. A criação de personagens te permitia escolher a idade em que seu personagem vai começar, escolher uma aspiração e seus traços eram baseados no signo que você escolhia. Mas então, se você escolhesse Capricórnio, por exemplo, você automaticamente é ordeiro, tímido, brincalhão, meio reclamão e meio gentil. Enfim, né? Apesar de não ter um sistema de criação muito complexo, era um grande avanço em relação ao The Sims 1. Além disso, introduziram as histórias de NPCs, que mesmo que a maioria das pessoas que jogam The Sims não saiba muito disso, existe toda uma lore entre as famílias pré-definidas do The Sims 2, 3 e 4, tipo a família Caixão, as irmãs Caliente, a Quero Tudo Que É Seu, um charme esse The Sims. E uma coisa muito específica que eu lembro do The Sims 2 e que não tem no 3 e no 4, é que eles tinham uma animação muito safada pra quando os Sims se pegavam no sofá. Que isso, galera, calma. Mas voltando, eu me perdi. O principal mesmo eram as cutscenes. O The Sims 2 dá muita importância aos acontecimentos e a forma como eles tentam simular, entre muitas aspas, reações reais é muito boa, porque sempre tem aquele toquezinho de carisma meio cartoon nos Sims. Porque, por exemplo, se algum Sim morre, todo mundo que estiver lá perto corre lá pra chorar e lamentar o falecido. Se acontece alguma briga ou traição, os Sims reagem a isso, podendo até rolar fofoquinhas entre o povo. Para tudo!
ajuda aí. Essas fofoquinhas circulam por aí e podem até definir a reputação do sim e afetar algumas amizades, sem que o jogador perceba. E a pessoa que foi traída vai ter uma reação de raiva, bater no parceiro ou parceira sem o jogador controlar nada. E além disso, os sims reagem a objetos relacionados com alguma pessoa que perderam, estendendo o luto por muito mais do que, tipo, 3 dias, como no The Sims 4. Além de que, eles podem ter sentimentos relacionados ao que estão vivendo no momento. Então, se o seu sim tá em um relacionamento, ele pode ter medo de traição. Ou se ele tá desempregado, ele pode ter medo de ficar sem dinheiro e assim vai. E o legal desse jogo é que ele é feito com muito carinho nos detalhes. Então, se algum sim estiver tomando banho e o outro der descarga perto dele, tem uma animaçãozinha de que a água do banho ficou gelada. Ai, tomar no cu. E por fim, o The Sims 2 introduziu algumas coisas que são únicas no The Sims, como a Dona Morte indo visitar a sua casa pra buscar alguém e ficar assistindo TV, ou muito específica, quando o seu sim não realiza uma aspiração, ele começa a ficar meio dodói da cabeça. The Sims 3 é a primeira vez que temos um mundo aberto no The Sims, não tem tela de carregamento, as pessoas da sua vizinhança vivem, envelhecem, têm filhos, separam e tudo isso sem você precisar controlar elas. Tudo funciona por si só e as relações parecem mais aprofundadas. A cidade realmente funciona. Tem academia, restaurante, cinema, prefeitura, delegacia de polícia, bombeiros, hospital, cemitérios e mais um monte de outras coisas. E todos esses lotes têm interações específicas e por não ter uma tela de carregamento, você pode chamar um táxi, comprar um carro, uma bicicleta e ir lá comer no restaurante que você quer. No The Sims 3, os sims reagem de forma menos teatral do que no 2, porque ele tem essa pegada de ser ainda mais realista, o que eu acho um pouquinho ruim, porque eu gosto dessa bagunça meio cartoon que o The Sims 2 e 4 são. Mas isso não faz o jogo ser ruim, ok? E as relações são um pouquinho mais rasas do que no 2, mas ainda são melhores que no 4. Mas no 3, por exemplo, se você tiver 2 sims e for trabalhar com um deles, o outro vai continuar vivendo. E eu não digo vivendo como no 4, que você volta pro lote e pensa, pelo menos ele não morreu de fome. Eu digo vivendo do tipo, ele pode resolver ir comer num restaurante, pode conversar com um sim aleatório na rua e criar amizades e inimizades sem você ter que controlar. E isso acontece com todos os sims da sua cidade. Então, de vez em quando, você pode receber uma fofoquinha de que fulano traiu fulano, de que ciclano brigou com ciclano, ou sei lá quem se casou. Porque tudo funciona e tudo é independente. Em relação ao The Sims 4, um defeito do The Sims 3 é não poder transitar entre as cidades, mas qualquer cidade que você entrar vai ter tudo num lugar só pra você fazer. Não são todos os lugares que te permitem entrar e ver como é dentro, mas todos você tem a opção de fazer alguma coisa. Seja ver um filme, ir no spa, comer em algum restaurante ou comprar sorvete no carrinho do parque. O criar um sim no The Sims 3 é o andou para que outro pudesse correr. A criação do sim se baseia em traços e aspirações duradouras, sendo que no 3 são mais de 100 traços e as aspirações do jogo. Além de que você pode escolher qualquer cor e qualquer textura que quiser no Create a Sim e no modo construção, coisa que não tem nos outros jogos, inclusive no 4. Canalhas! Mas aí você pode falar pra mim, ai, mas o The Sims 3 é muito feio. E é mesmo, ele é horrendo, é podre, mas é super legal de jogar. E você tá perdendo um jogo super legal só porque ele é feio? Bem safado você, viu? The Sims 4. Essa parte aqui vai ficar enorme porque eu tenho muito pra reclamar. Eu tenho que falar, eu não odeio The Sims 4, eu juro que não. Eu comprei ele no lançamento e eu gosto de jogar de vez em quando. Mas como eu já tinha jogado o 3 e o 2, pegar o 4 foi uma experiência meio diferente. Claro que na época eu não tinha noção nenhuma, porque eu tinha 10 anos de idade, então tudo era muito bom. Mas hoje em dia, comparando os jogos, o The Sims 4 tem uma jogabilidade bem fraquinha. Ele é o mais bonito da franquia? Ele é o mais bonito da franquia. Ele tem o melhor modo de construção e de criar um sim? Ele tem o melhor modo de construção e de criar um sim. Mas fora essa questão estética, eu sinto que ele perde em relação aos outros, principalmente em relação ao The Sims 2. Porque olha só, em relação às expansões, é menos um ponto. Qualquer expansão de The Sims 4 que você comprar vai custar no mínimo R$140, algumas tendo coisas que deveriam estar no jogo base. E todas elas parece que pegam o conteúdo de alguma expansão do The Sims 2 e 3 e dividem em 2 ou 3 expansões. Por exemplo, a expansão sobrenatural. No The Sims 2, ela não existe, eles foram colocando as criaturas separadas, uma em cada expansão diferente, então os lobisomens vieram na expansão de pets. Nem nada a ver, mas ok. Que porra é essa, meu Deus? Já no The Sims 3, a expansão sobrenatural introduz todas as criaturas, incluindo fadas, vampiros, lobisomens, bruxas e zumbis. O lobisomem do The Sims 3 é muito shed. E no The Sims 4, você tem uma expansão pra vampiro, uma pra lobisomem, que é um furry super esquisito, quem aprovou isso, uma sobrenatural e agora uma de fadas, que sinceramente eu tô achando péssimo. Abrindo um parênteses pra eu falar dessa expansão. A expansão de fadas tá um total de R$180 e dá uma olhada no mapa das fadas. Um terço
terço do mapa é mágico. O resto é um monte de terra com uma casinha aqui e ali e um tanto de água que devem ter desenhado só pra não ter que trabalhar mais. E sinceramente, as roupas das fadas estão muito feias e só as asas que estão mais bonitas que no 3. Pelo menos pra mim. Fechando parênteses. Outras expansões, como cães e gatos, não têm outros animais que antes tinham nas expansões pets, como os hamsters, e só foram adicionados depois. Daí você tem que comprar a expansão da expansão. O The Sims 4, ele é pior em vários fatores. Os Sims são rasos, qualquer personalidade que você colocar neles é praticamente o mesmo que nada, porque todo mundo é muito parecido. Nenhum acontecimento tem um peso de verdade. Se algum Sim morre, os parentes ficam juntos por, sei lá, 2 dias e acabou, nunca mais ouvi falar. E praticamente tudo depende que você controle e faça acontecer. A autonomia dos Sims só serve para que eles não morram de fome, e às vezes nem isso. Tem uma enxurrada de vídeos na internet comparando as animações do The Sims e em quase todas o The Sims 4 é pior. Por exemplo, nesse vídeo da criança fazendo limonada. No 2, ela puxa os limões, espreme na jarrinha, bota açúcar, mistura, experimenta e serve nos copinhos. No 3, ela usa a maquininha de espremer, que já é meio meh, mas ainda vai. E no 4, ela tá com suco tangue e acabou. Agora, falando de mapas. Os mapas no The Sims 4 são muito básicos. São umas telas fixas com uma ilustração parada e uns 10 lotes pingados ali. Assim como eu falei antes, no The Sims 3 não é possível transitar entre cidades tão fácil, mas as cidades funcionam sozinhas e tudo que você precisa nelas tá lá, além de que permite que você edite a cidade da forma que quiser. Tem como colocar lotes aonde você quiser, acrescentar árvores, estátuas e decorar a cidade. Mas ó, vamos comparar o mundo de The Sims 3 Showtime com o The Sims 4 Rumo à Fama. O de The Sims 4 tem um total de 11 lotes, sendo 6 casas e 5 lotes comunitários, enquanto que no The Sims 3 eu não consigo contar. E não é só isso, os Sims parecem vazios, nada importa de verdade e eles não têm reações tão espontâneas e reais como as do The Sims 2. Fora que eles adicionam coisas do jogo em atualizações que já eram para estar no jogo base. A primeira expansão lançada é a Ao Trabalho, e lá tinha a profissão de policial, mas os ladrões, coisa que já estava no jogo base do 2 e do 3, só chegaram esse ano, então pra que serviu o policial? A última atualização adicionou parede de vidro e plantas no telhado, mas simplesmente não tem carros. Quando o seu Sim vai trabalhar, ele vai andando até o canto do lote e some, enquanto que nos outros vinha um carro do trabalho te buscar ou você podia escolher ir com seu próprio carro. E por fim, o The Sims 4 eu considero repetitivo e de fato ele só se sustenta com mods, porque sendo bem sincera, os modders da comunidade conseguem fazer um trabalho muito melhor do que a própria EA, o que não é novidade, né? Outros joguinhos de simulação. Recentemente lançaram e vão lançar novos joguinhos de simulação como o Inzoi e Paralives. O Inzoi chamou muita atenção pela forma como ele é feito, sendo hiper realista e com algumas mecânicas bem legais, tipo poder dirigir o carro no WASD. Mas isso logo desinteressou o povo, já que eles perderam um monte de players logo na primeira semana, porque no fim não tem tanta coisa pra fazer assim. E querendo ou não, muito do charme do The Sims é de ser um jogo bem cartunesco, da forma que seja uma simulação de vida, mas não pareça que você tá jogando a vida real mesmo. E esse estilo hiperrealista do jogo acaba deixando tudo meio genérico. E tem o Paralives, que se aproxima um pouco da proposta do The Sims, mas com um 3D um pouquinho mais feio, na minha opinião. Ele tem uma data de lançamento marcada para dezembro desse ano e obviamente eu vou jogar. Mas pensando que The Sims foi lançado em 2000, já é o 4º jogo da franquia e todos são cheios de expansões e conteúdo e coisas para fazer. Nenhum desses jogos, principalmente porque estão em fase de lançamento, conseguem cobrir a quantidade de conteúdo que The Sims tem. E é por isso que eu acredito que não é possível, pelo menos não tão cedo, que algum jogo de simulação de vida ultrapasse The Sims. No fim é isso, eu ainda acho The Sims 2 o melhor da franquia. Se eu pudesse montar um The Sims perfeito, eu colocaria o visual do The Sims 4, o mundo aberto do The Sims 3 e a jogabilidade do The Sims 2. As músicas eu colocaria a do 2 e do 3 porque são muito boas. No final, o The Sims 4 é o piorzinho da franquia e eu te convido muito a jogar os outros The Sims porque eu tenho certeza que você vai gostar. A menos que você tenha preconceito com o jogo antigo, daí eu te julgo um pouquinho, viu? De qualquer forma, me conta nos comentários quais são suas experiências jogando qualquer um dos The Sims, o que você acha de cada um deles e vamos bater um papo nos comentários. E dá uma passadinha no meu Patreon pra dar uma olhada nas artes, se puder assina lá porque me dá uma ajuda imensa. E muito obrigada por ter assistido, tchauzinho!